aqui, prestigiando aí, gente aqui que fez o curso lá em São Paulo, gente aqui do Pará. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre a teoria da binarização. Então vamos lá, a teoria da binarização. Vou contar um pouquinho a história. Então, essa teoria foi desenvolvida entre 1989 até 1995. Ela tinha um princípio muito interessante. Enquanto nós temos todas as teorias, a teoria científica, né, ocidental, ela é baseada no quê? Em geral, num modelo, e a partir desse modelo vai se explicando uma realidade existente. Tá? Então, isso é um modelo ocidental, principalmente por influência do iluminismo, né? E também do modelo cartesiano de pensamento. Tá? Não estamos aqui questionando, né, qual que seria o melhor modelo científico, né? Mas tem alguns lances que são bem interessantes. Então vamos lá. Começa a chover. A gente vai lá, está chovendo pra caramba. Cara, não dá para sair, não dá nem para ir até o carro, porque está uma baita chuva, né? Aí depois a chuva dá uma acalmada e dá para você ir até o carro, mas você vai se molhar. A questão aí é o seguinte, tá? É importante sabermos a origem da chuva. Eu acho importante saber a origem da chuva. Como é que forma a chuva? Então, assim, todo um ciclo da água, né, que você pode estudar em ciclos biológicos, tá? Mas para o dia a dia, para o que você está vivenciando, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é mais importante? Você poder discursar uma retórica maravilhosa sobre a formação, por que está chovendo, ou você abrir um guarda-chuva para chegar até o carro? O questionamento é o seguinte: os dois são importantes, mas no dia a dia acho que é mais importante você abrir um guarda-chuva e ir até o carro. Acho que é mais importante. Então, a teoria da binarização, ela é prática. Ela tenta resolver, né? Ela tem um foco, né, na solução. Foco na solução. Não só na solução, tem uma outra que ela tem um foco. Ela tem um foco na objetividade, na solução, né? Na objetividade. Ela não tem um foco na justificativa científica. Então vamos lá. Bom, nós sabemos, pelo menos acreditamos, que os ursos no Polo Norte são brancos e que os ursos na floresta são marrom, cinzento. Então, nós acreditamos nisso, né? Mas quem tá aqui, você já viu uma patinha de urso pertinho? Aquelas garras lá, você já tocou no urso? Já deu uma mexida no dedo? Isso aqui é um urso cinzento, é marrom. Isso aqui não é uma tinta aí? Uma tinta que colocaram nele? Pois é. Eu nunca vi um urso de perto. E mesmo que eu tivesse tido a oportunidade, eu não curto muito ficar perto de animal selvagem, não. Mas ninguém foi lá e pegou lá no pelinho do urso, deu uma olhada assim, tirou um pelo, viu, analisou, falou: isso daqui é tintura ou realmente a cor dele? Acho que ninguém fez isso até agora. Tá? Até mesmo os cientistas que falam que estudam de urso, acho que ele nunca chegou bem pertinho de um urso de verdade. Eu não chegaria, não preciso correr esse tipo de risco. Eu acredito que o urso é cinzento. Tá? Mas você não precisa, né, saber, nós acreditamos. Então tem muitas coisas que nós acreditamos e que não adianta ter muita discussão, que não vai levar a lugar nenhum. Tá? Então o pessoal muita gente fala o seguinte, né, fala assim: eu não acredito que existiam os dinossauros. Por quê? Eu nunca vi um osso de dinossauro de perto. Beleza. Você já viu o osso de baleia de perto? Eu nunca vi um osso de baleia de perto. Eu já vi algumas coisas em museu que disseram que é osso de baleia, mas eu não tenho certeza daquilo lá. Então tem muitas coisas que não adianta você ficar fazendo discussão. É melhor você aceitar, porque ele não vai mexer em nada da sua vida. Não vai alterar o seu modo de vida. Agora, tem coisas, né,
que talvez seja realmente importante você saber como é que funciona. Né? E usar essa funcionalidade para você fazer as suas coisas. Eu vejo muita gente falar o seguinte: você conta a tecnologia, mas você usa o caixa eletrônico, não usa? Só que você não precisa saber como funciona o caixa eletrônico internamente para saber que ele é confiável. Ele é razoavelmente confiável. Você pode ir lá, sacar o seu dinheiro, vai debitar da sua conta. Ele não vai te dar dinheiro a mais, né? Sempre de vez em quando aparecem umas reportagens do tipo: caixa eletrônico fica maluco e distribui dinheiro. Infelizmente, esse fato, pelo menos para mim, não aconteceu. E provavelmente não vai acontecer. E quando acontece, quando dizem que acontece, em geral é fake. É fake. Então, nós temos que trabalhar o quê? Dentro de uma norma de realidade. Tá? E o que nós temos? Nós temos na métrica científica, nós temos uma tratativa de um convencimento. Infelizmente, grande parte da ciência, que nós chamamos de ciência, não está relacionado com a investigação e a busca da verdade. Ela está em busca o quê? Tem uma frase do Batman que é demais. As pessoas querem mais, né? Querem mais do que a razão, do que ter a razão. Eles querem ter a sua fé recompensada. Então, muitas vezes, grande parte da retórica, grande parte da ciência, vem até de uma convicção. E a gente pode ver isso ao longo da história. As pessoas têm uma convicção e elas vão buscar o quê? A validação dessa convicção. Tá? Então, né, a ciência, infelizmente, a nossa chamada ciência, tá certo? Ela vai em busca da validação. Busca a validação. E grandes cientistas. Vocês devem ter ouvido falar no tal de Nikola Tesla. Ele foi lá, criou lá, entendeu que o modelo de corrente elétrica, o melhor seria uma corrente alternada. E o Thomas Edison era a favor da corrente contínua. Até tem vários documentários chamando A Guerra das Correntes. Corrente contínua ou alternada. Tá? Eu, particularmente, eu não sou um profundo conhecedor de eletricidade, tá? Mas eu lembro que na época, o que fizeram? O Thomas Edison, com muito mais recursos, o que ele fez? Pegou lá um aparelho de corrente alternada e eletrocutou um elefante. Tá vendo? Isso daí é o quê? A corrente alternada. Ela causa morte em casa. Até financiou, acho que cadeiras elétricas, né, usando corrente alternada, né, para executar os criminosos. Enfim, você veja que muitas vezes a ciência avança no sentido de somente o quê? A busca da validação e da fé, né? Em busca de ter a fé recompensada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa ciência de hoje. Claro que isso aqui não é uma verdadeira ciência. Um fato científico, realmente, você pode partir de um modelo e chegar o quê? Numa conclusão. Mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque isso nos prega peças, né, que a gente não acredita que possa acontecer. Eu gosto muito de citar, né, a minha paixão juvenil lá, quando eu tinha lá uns 13, 14 anos. Tá? Então eu conheci uma moça de Madagascar, o nome dela é Aura, né, perdi o contato, e a gente trocava cartas. E numa dessas cartas eu dizia o seguinte, que eu admirava muito a cultura malaia, porque Madagascar é malaio, né? Eles são malaios, eles são colonizados pelos polinésios. Então assim, nossa, como é que os ancestrais conseguiam sair da Polinésia e chegar até Madagascar, até a Ilha de Páscoa, né? Com aquelas canoas pré-históricas? Eles deviam ter encontrado algum meio, né, de obter o quê? Uma estabilidade em alto mar. Aí ela, na carta, né, do mês seguinte, né, um por mês, né, a carta funcionava assim. Demorava assim, uns 15 dias para chegar lá em Malgace, depois ela lia a carta, escrevia, já demorava 15 dias para voltar aqui no Brasil a carta. E mais ou menos, acho que é 15, 18 dias, eu lembro que era mais ou menos, cada 40 dias eu mandava uma carta, recebia 20 dias depois ela, tinha um delay de 20 dias cada carta. E numa dessas cartas eu perguntei, elogiando, falando, nossa, como é que eles encontraram um meio de estabilizar as canoas? Aí na carta assim, falou, as canoas nunca foram estáveis, elas eram hidrodinâmicas. Ou seja, não era impossível você atravessar o oceano sem um barco virar, então a canoa era hidrodinâmica. Só que, por que a gente acha
que eram muito estáveis? Por que a gente acha? Porque a modernidade, as informações modernas nos enganam. Bom, a gente assistiu lá qualquer documentário, né, sobre a Polinésia. Sobre a Polinésia, né? O que acontece quando você viu esses documentários sobre a Polinésia? Como é que aparecem os bates? Então, os Maori, principalmente, né, lá na Nova Zelândia, eles têm o quê? Tem aquelas competições lá, né? Aquelas competições tradicionais deles. Como é que aparece uma canoa? Ele não aparece uma canoa hidrodinâmica. Ele aparece uma canoa, os braços tem os braços e o tronco aqui, não é para estabilizar, não é isso? Então, a própria informação moderna nos engana. Aquilo nunca foi uma canoa transoceânica. As canoas transoceânicas mais pareciam com o quê? Com caiaques hidrodinâmicos. Então, o que acontece? Nós somos todo momento enganados por o quê? Pela nossa percepção. E aí, tem até demonstrações que muitos matemáticos fazem, de demonstrações que estão completamente erradas, você acredita que está certo. Você não consegue descobrir onde que está o erro. Onde que está o erro? Na matemática, tem um negócio chamado princípio da indução finita. Eu olho para uma forma, termina lá o processo de indução finita, sabe o que eu faço? Eu falo, cara, eu continuo não acreditando. Se é uma coisa que eu não acredito que funciona, eu continuo não acreditando. Porque a indução finita, o que é uma indução finita? Ele diz o seguinte, você tem um modelo, tem uma fórmula matemática, ele supõe que o K1 ou o K0, tá? O K0 seria, por exemplo, a fórmula inicial, que o K0 é verdadeiro, tá certo? Que é verdadeiro, e que se você provar que sempre que K é verdadeiro, K mais 1 é verdadeiro, quer dizer, né, se um cara que está nessa fila aqui, o cara número 0, ele está certo, ele está correto, ele está tudo certinho. Quer dizer, o K1, que é o próximo elemento, e ele, sempre que o K0 estiver certo, o K1 também está certo, ele supõe que toda aquela fórmula ela serve para todos os casos. Tá? Poxa vida, eu até consigo aceitar isso assim, filosoficamente, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Então, por exemplo, você vai lá e fala assim, olha, você pega aquelas sequências de alta ou de baixa da bolsa. Se você aplicar um princípio da indução finita nisso, você vai sempre ter o quê? Sempre conseguir validar alguma coisa. Tipo, como por exemplo, olha, sempre que você tem 10 pregões, pelo menos um é de baixa. Se você for pegar todas as amostras, isso é verdade. Exceto há 15 dias atrás. Então, você vê que coisa, mas é diferente. Tá? Os matemáticos vão defender que é diferente. Mas quando que você usa a indução finita? Quando você tem um elemento, uma forma, que você pode usar em praticamente, vamos dizer assim, para todos os casos, né? Só que a nossa vida é uma só. Né? Imagina se você acredita realmente nesse lance que sempre que você tiver 10 pregões, né, um pelo menos é de baixa, por exemplo, já furou naquilo lá. E se, por exemplo, todo o seu investimento dependia dessa informação? Essa premissa. Essa premissa. E essa premissa não é verdadeira. Então, nós corremos o risco a todo momento, principalmente por causa da ilusão do cartesianismo. Nós somos iludidos pelo cartesianismo. Tá? Nós somos iludidos. Eu falo que, assim, a ilusão, ela parte de nós. Tá? Então, todas as metas de tomada de decisão são subjetivas. Você vai ver, todos os gestores, o pessoal dos fundos multimercados, fundos de ações, todos eles perdem para o DEI ou para o Ibovespa. Não consegue bater o seu benchmark. Tá? Isso, mas estatisticamente não deveria bater sim, só que a nossa emoção joga contra a estatística. Você pode ter a esperança matemática vencedora e o nosso emocional joga contra. Tem um caso que foi um embate entre os meus clientes, tá? Clientes, né? E os clientes do Zé Góes. Tá? A gente trabalha na mesma corretora. O Zé Góes, ele gosta muito do Condor. Condor ou mesa ou trapézio, tá? Eu gosto mais da borboleta. E a gente tinha um grupo de clientes que a gente tomava conta. E uma vez a gente fez uma brincadeira. Vamos fazer o seguinte, Zé. Você pega aí 10 clientes, eu pego 10 clientes aqui da minha base. Vamos ver quem que ganha mais, né? Porque eles montavam 100 borboletas, e do pessoal do Zé Góes também por aí em termos de Condor.
Só que Condor e borboleta, se você for ver o potencial, né? O potencial que tem de ganho, você vai perceber o seguinte, que a borboleta é muito superior matematicamente. Se você pegar os ensaios com borboleta e com Condor, a borboleta é muito superior, porque a borboleta você paga mais barato, né? Você paga bem mais barato que o Condor. O Condor, em média, é 70% mais caro que a borboleta. Só que na hora, quando vai o ser humano lá, sabe o que acabava acontecendo? Né? Nesse embate, somente um dos meus clientes conseguiu, vamos dizer, ficar acima da média, né, dos clientes dos egóis. Eu falo assim, mas como? Se a esperança matemática da borboleta é muito melhor que a do Condor, como é que você perdeu, né? Então, esperança matemática é uma coisa, comportamento humano é outra. O que acontece no Condor? No Condor, no payoff, tem um patamar lá que naquela faixa você ganha a mesma coisa. Borboleta não. Borboleta ele é assim, ó, para cima e para baixo. Ele tem a pontinha lá. Saiu lá do pico, você já começa a ganhar cada vez menos. Então, o comportamento para quem opera borboleta é mais difícil. E geralmente o pessoal montava borboleta naquela época da Telemar, Asa 2, pagava 30 centavos, chegava mesmo até os 60, começava a cair para 5,5K, já estopava, já zerava, saía no lucro. E o pessoal dos negócios, não, em vez de pagar 30 centavos, pagava 50 no Condor, mas ele ficava mais tranquilo, acabava saindo no 1,20, 1,30. Mas as duas podiam chegar no R$2, né? Sendo que a borboleta você pagava bem menos. Pagava 30 centavos e o Condor pagava quase 50. E por que o Condor vencia? Por conta de comportamento. Então, quando as métricas podem ser alteradas por métricas subjetivas, geralmente você vai tomar a pior decisão. Por isso, a tomada de decisão tem que ser uma métrica objetiva. E não só uma métrica objetiva, como ele tem que ser uma métrica de objetividade real. Não pode ser uma objetividade do tipo irreal. Então, aquele lance lá, só quando o Petro tiver R$10. Bom, nos últimos 7, 8 anos não chegou nos R$10. Então, isso, por exemplo, é uma métrica que, embora ela seja objetiva, ela é irreal. Existe uma diferença entre objetivo e realidade. Né? Aquele lance lá, né, o cara fala assim, olha, só que isso aí tem que tomar cuidado, tá? Né? Aqueles idiotas lá que estão fazendo aquelas brincadeiras do tipo, olha, eu só faço isso se um raio cair na minha cabeça agora. Cuidado que aí cai. Tá? Então, cuidado com essas coisas aí. Isso aí não é irreal, não. Tá? Quando você chama a oração, ele vem bem rápido. Tá? Bom, mas vamos lá. Então, você tem que ter uma solução. Então, ele tem que ter um foco, uma objetividade real. Tá? Objetividade real. Objetividade real. Tá? Não uma objetividade que você não tem a realidade para aquilo lá. Tá? Então, a teoria da binarização é isso. Tá? Teoria da binarização. Tá? E também, então vamos lá. Então, vamos ver como é que é o mercado. Tá? Então, como são os modelos probabilísticos? Os modelos probabilísticos funcionam mais ou menos assim, tá? Então, você tem um modelo e você vai olhar para o mercado. Primeiro você pega o modelo e depois você olha o mercado. Mais ou menos isso daí. Tá? E os modelos determinísticos? Então, os modelos determinísticos, eles levam alguma vantagem, tá certo? Os modelos determinísticos, tá? Ele pega aqui a realidade, né? Ele pega, pegar a realidade que você está vendo. Então, quer dizer, é uma coisa real, tá? Ele existe. Tá? Os modelos determinísticos, tá? Ele pega a realidade e a partir dessa realidade, tá? Ele vai lá e toma ação concreta. Ação concreta está com base o quê? Numa realidade. Quer dizer, você já viu, observou que essa realidade existe e a partir dela você toma uma ação concreta. O problema desse modelo probabilístico, tá? Esse determinístico não está só relacionado com risco. Tá? Então você tem grandes correntes de pensamentos relacionados ao humanismo que falam o seguinte, né? do chamado modelos determinísticos. Tá? Então esse determinismo tem a ver com determinação mesmo, né? De uma realidade
é mais limitada, uma realidade mais limitada, mas ele também tem a ver, né, com aquele conceito, né? Então vamos lá, vamos pegar um conceito, por exemplo, do, né, humano, né? Pô, o possibilismo. Então, o possibilismo é uma corrente do pensamento humano, né, que aceita a possibilidade. Então, por isso você tem lá os kibbutz no meio do deserto, né, do deserto de Negev lá, tá? Isso é um exemplo de possibilismo, né? Não é o natural do ser humano. Agora, você vai lá, olha um pescador, né? O pescador fica, que só tem um rio, ele pesca lá no rio, tá? Então, quer dizer que é a natureza determinando o quê? A localização humana. Tá? Mas esse determinismo ele tem vários sentidos. Tá? Então, o determinismo está relacionado com o quê? Com a realidade, e aí você vai na ação concreta. Pô, eu moro lá em frente no rio. A minha terra, né, nem sempre, né, aliás, é uma ilusão, né? Todo mundo acha que onde tem as terras próximas aos rios, todas elas são férteis. Não obrigatoriamente. Isso daí é uma ilusão que nós criamos. Existem vários rios em que a terra em volta é muito pouco fértil. É muito pouco fértil. Quer dizer, mas o pensamento que nós temos é aonde tem muito rio é porque tem muito fertilizante e tal. Não, a terra é super fértil, não obrigatoriamente. Tá? Mas se você está lá no rio, você vai, o que eu vou fazer? Vou pescar. Vou viver do peixe. Isso é um conceito, né? Determinismo. Então, quando a gente fala da teoria da dominação, ela objetiva isso. Você tem que ir lá, ver o que é o mercado e a partir de onde os preços do mercado é que você vai formar o seu trade. Tá? Só que aí nós começamos a ter alguns problemas, como por exemplo, aquela operação não é adequada, por exemplo. Pode acontecer isso. Tem operações que não são adequadas. E aí começa a falar o seguinte, cara, isso não vale a pena. Então vamos pegar um exemplo que dificilmente você vai ganhar dinheiro. Olha, então você vê isso, né? Quem assiste a minha live faz aquele pessoal lá. Ele pega um exemplo que não dá certo e fala o seguinte, fala, olha, eu fiz vários, eu já estou há 1 ano fazendo borboleta na CSN e só estou perdendo dinheiro. Óbvio, né? Porque a CSN você não sabe se vai parar no 12, no 18, você não sabe onde vai parar no mês seguinte. Não dá, eu não fico vendido em call de 60 de jeito nenhum. Até fico vendido, mas não fico de call de jeito nenhum. Por quê? Porque eu já vi ele ir de R$10,90 até R$19,20 em um mês. Eu já vi isso. Eu já vi a CSNC entrar num canal de alta de R$7,20, R$6,80 até R$54 num período de 3 meses. Eu já vendo isso daí, cara, eu não vou ficar brincando de borboleta com esse ativo. Né? E o pior, sabe o que é o pior desse ativo aí? Que a borboleta ele nem é barata, é caro. É caro a borboleta dele. É diferente, por exemplo, da Petrobras. Petrobras é cara a borboleta, 45, 50, você monta, passa 5, 6 dias, já melhora 5, 6 centavos. A CSN não melhora. Aí a pergunta, o meu desafio é ficar pensando, mas o que esse ser humano tem? O cara está 1 ano perdendo dinheiro com isso. Cara, no terceiro trade eu já desisto. Mas o que acontece? Probabilíssimo. O cara ele olha, vai lá na plataforma, faz lá o seu desvio padrão bonitinho e fala assim, não, mas olha só, eu estou vendo que aqui ele funciona porque ele ganha de grana. Então, só que isso é uma grana virtual. Aquilo efetivamente no mercado ele não funciona. Então, quer dizer, mas eu falo assim, cara, por que você não faz? Não, mas eu não gosto de pedra porque é estatal. Então faço com, sei lá, faço com Itaúsa. Itaú Banco, até funciona a borboleta. Não, mas eu não gosto que eu não mexo com banco. Então, é o que eu falo. É aquele problema lá, tá? O cara está buscando validação. Tem um cidadão aí que chegou, né, com lote de loja Renner, de put vendida. E toda hora tinha aquele baita discurso. Não, porque essa loja Renner vai isso. Cara, estava 60 pilas. Foi caindo para 40, para 30, para 20, para 10, para 14,50. E o cara mantinha lá, falou, cara, toca tudo isso para 11, cara. Mas aí é muita coisa. Cara, é melhor muita coisa na válvula 11 do que tanta coisa na loja Renner. É um negócio absurdo na loja Renner. Então, as pessoas estão muito indústrias, eles têm que fugir disso daí. Nós temos que olhar, tá? Então, quando a gente fala assim dos modelos deterministas, de realidade, ação concreta, é o seguinte, então tem até aquela piada lá, né? Então, vamos falar primeiro sobre o risco. O conceito do risco, ele é um conceito um pouquinho diferente, tá? Então, aqui na teoria da binarização, tá? O risco, ele está relacionado, tá? Teoria da binarização, com aceitação.
Mas ele divide muito bem, tá, os riscos. Fala assim, existem dois tipos de risco. Mas, na verdade, só existe um tipo de risco, de não funcionar. Tá? De não funcionar. Tá? Não se discute o risco daquele risco que você já assumiu. Então, vamos pegar um exemplo. Bom, tem gente que fala assim, olha, eu me sinto confortável em estar comprado em Petro. Qual que é o meu risco? Nenhum. Nenhum. Porque você já está confortável, não tem um porquê você assumir, você dizer que, não, que tem algum risco. Então, o risco é sobre essa ótica. Então, tem gente que vai lá, Ambev. Ambev é um caso desses. Ambev, tem gente que tem Ambev, ou não sei se comprou lá no passado, ou se herdou. Ele fala, não vendo de jeito nenhum. Não vejo, eu me sinto confortável Ambev. Então, caiu muito, eu vendo put, subiu muito, eu não vendo call. Não, eu não vendo só call. Eu vendo call e vendo put. E se caiu muito, eu vendo put, depois sobe, eu deixo virar pó. Tá? Então, para esse cara, Ambev, não vou discutir o risco da Ambev. Não precisa discutir, porque ele já aceitou. Ele já aceitou. Então, o conceito de risco também é diferente. Na relação com a aceitação. O que você aceita não tem risco. O que você aceita porque você não... Ah, mas o que pode acontecer? Sei lá o que pode acontecer, mas se você já aceitou, não tem o que discutir risco. Não tem o que discutir risco. Eu até falo brincando, né? Você imagina um dia o meu filho chega lá com 18 anos e fala assim para mim, pai, quero casar. Pô, então a primeira coisa que eu vou dar é aquele baita sermão lá, né? Aquela história que todo mundo já conhece. Então peça desculpas. Que? Peça desculpas. Não, mas eu não fiz. Peça desculpas. Mas eu não... Peça desculpas, moleque. Ele fala, tá bom, pai, desculpa, mas o que eu fiz? Pois é. Ah, agora você aprendeu. Peça desculpa sem ter motivo. Agora você já pode casar. Agora você já pode casar. E depois ele falou, mas pai, tá bom, eu vou casar. Conheci a minha menina. Aí conheceu lá a primeira namoradinha, conheceu a namorada lá no colégio dele, lá, né? Tá? Hoje o pessoal sai de pessoa que já com 18 anos, está lá no terceiro colegial, lá, ficou lá com a menina, gostou, falou que ia casar com ela. Então, beleza, tá. Mas, pai, qual que é o meu risco? Só tem um tipo de risco quando você já determinou que vai fazer uma coisa e aquilo não acontecer. Assim, o único risco é a menina não querer casar com você. Não, mas depois de casar, assim, olha, você já decidiu casar. Se você já decidiu tomar aquela atitude, não faz sentido discutir risco. Não faz sentido, porque você já vai fazer aquilo de todo jeito. Então, vamos supor que tem aquele lance lá, né? Ó, pegar alguns exemplos assim. Jogar na loteria. Pode ter praticamente certeza, praticamente absoluta, que aquele dinheiro que você colocou é um dinheiro perdido. Comprar cor. Você pode falar assim, conheço gente que ganhou na loteria. Eu só conheço uma pessoa. Eu conheço duas pessoas que ganhou na loteria. Tá? Eu tenho um tio que ganhou na loteria esportiva, naquela época que pagava aqueles prêmios imensos, e ele só teve 3 ganhadores naquilo lá, naquela estação lá, naquela semana. Cara, era grana pra caramba. Eles não sabiam nada de finanças na época, 1970 e pouco. Deixaram tudo na cadeia de poupança. Estão vivendo até hoje dos rendimentos. Compraram lava rápido, compraram lanchonete, mas não dava muito certo não. Também não perdia muito dinheiro. Tá? O país, anos 70, o país era muito generoso. Comprava, vendia, né? Teve um lava rápido que eles compraram lá na aclimação, perderam grana pra caramba no lava rápido, depois quando vendeu, ganhou maior grana com a venda, quando passou o ponto. Acabou dando certo. Tá? Então, aí a gente vai falar assim, tá, e qual que é o risco que eles correram? Tá? Bom, correram risco lá do bilhete, lá, né, do custo lá do bilhete, e depois eles nunca mais correram risco. Dinheiro na poupança que está até hoje. Não está nem aí. Porque é tanto rendimento que o cara não está nem aí. Está nem aí. É tanto rendimento que é um absurdo. Tá? Porque na época era muito grande, né? Tá? Então, quando você fala de loteria, praticamente você pode com certeza, tá? Mas realmente vai ser difícil encontrar alguém que ganhou na loteria. É bem difícil mesmo. Mas aquilo está relacionado com a aceitação. Em vez de eu pegar e, sei lá, comer uma coxinha, eu quero fazer o jogo lá. Qual que é o meu risco? Nenhum. Porque você já decidiu fazer isso daí. Então, quando a decisão já está tomada, o que você tem que analisar depois da decisão tomada? A consequência. Então, o risco aqui, né? Estamos falando o quê? Aceitação, né, de consequência. Agora, e o cara lá da CSN, hein? O cara lá da CSN, por que ele continua? Ele aceita a consequência.
Porque ele não está lá para ganhar dinheiro, ele está lá para busca de algum tipo de validação. Não, isso funciona. Tá? E uma coisa que é bem interessante, né, que quem busca a validação, né, bom, se você pegar todo mês na CSN, fizer uma borboleta com miolo no 12, todo mês, compra 11, vende 2 a 12, compra 1 a 13, tá? Você até vai sofrer. Mas se você levar até o último dia, vai funcionar. Porque a borboleta com asas 1 na CSN custa em torno de 12, 13 centavos. Mas quando chega lá no vencimento, se você levar até o último dia, quantas vezes ele parou no 12 nos últimos 6, 7 meses? Foi uns 4 meses que parou pertinho lá do 12. E por que ainda assim o cara não consegue ganhar dinheiro? Porque o que acaba acontecendo é o seguinte, ele deixa o emocional destruir ele. Quanto mais você está em busca de uma validação, menos a sua possibilidade de ganhar dinheiro. Agora, quando você está em busca de uma realidade concreta, você olha lá para a realidade e a partir dessa realidade você toma a sua decisão, as suas chances de vencer são bem maiores. Tá? Mas voltando aqui, a aceitação da consequência. Então vamos lá, venda coberta. Venda coberta, tá? Quais que são as duas consequências que pode ter da venda coberta? Ou você é exercido, então você pode ser exercido, num dado momento você pode ser exercido. Ou você tem uma outra situação, que o mercado cai e vira pó, tá? Então a opção vira pó. Opção virou pó. O que você vai fazer a opção virou pó? Quer dizer, seu ativo, você fica com ativo. Então, quando acontece isso daí, tá? A pergunta é, você aceita isso e aceita isso? Porque só pode acontecer essas duas coisas. Se você falar assim, não, eu não aceito entregar o meu papel, não faz venda coberta. É muito simples. A solução que a teoria da alienação dá para essas questões é muito simples. Você aceita essa condição? Não. Então você não vende. Você aceita essa condição? Não quero ficar com o papel se cair muito. Então não faça venda coberta. É muito simples. Você não tem a necessidade de fazer todo um estudo científico, tá? Uma coisa que você não vai fazer. Uma coisa que você não vai gostar do resultado. E agora, o que tem de errado na maioria dos traders é o seguinte, é tentar encontrar uma solução não para um problema concreto. Ele tenta encontrar uma solução para um problema, para uma questão que depende o quê? Que ele tem uma convicção íntima. Ele quer resolver um problema, tá? Que você tem que não depende, ele está fora do eixo de atuação dele. O que mais tem de gente que pede as coisas, né? Procura os nossos escritórios, sabe o que é? É o cara estar enforcado em uma put do 10 da via e querer uma solução para aquilo lá. Eu falei, a solução para quem está vendido na put da via, naquela W10, tá? É deixar exercer ou comprar aquilo de volta e assumir o prejuízo. Tá? E muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu queria dar um jeito de conseguir vender melhor. Então, para você vender melhor a via, para você diminuir o preço dessa opção, a via teria que subir. Isso não depende de você. Agora, é mais fácil você ir lá, montar uma posição na Petrobras, na Bova 11, recuperar todo esse dinheiro que perdeu, porque se o cara está conseguindo manter a posição, é porque tem margem. É mais fácil montar lá na Bova 11 para poder resolver esse problema. E aí, o que acaba acontecendo nesse caso aí? Né? A pessoa não vai resolver esse problema. Porque o problema dela não é perder dinheiro. O problema dela é que ela precisa que a via volte para os R$10 para essa opção virar pó. E o que ele já pagou de rolagem nisso daí, o que ele sangra de rolagem todo mês, né? Ele chega a sangrar, né? Ao longo de um ano, né? Quase que R$2 com rolagem na put dentro do dinheiro. Mas o que está acontecendo aí? Tá? Ele está em busca dessa validação e ele aceita a consequência. Aceita perfeitamente a consequência. Porque a possibilidade de ele ter a razão, né, traz para ele, né, um conforto tão grande, que ele aceita ficar sangrando. É por isso que muita gente até hoje está rolando a opção do CSN no R$30. A put do 30 sangrando todo mês.
porque está em busca de uma validação. Se um dia a CSN daqui a 50 anos voltar acima lá dos 30, né, e o cidadão ainda vai falar, tá vendo? Falei que isso daí um dia ia virar pó. Pois é, então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Tem que tomar cuidado com isso daí. Então, a gente tem que primeiro começar a olhar, tá, com um foco objetivo. Qual que é o objetivo da Bolsa? Tá? Bom, da Bolsa, instituição, é recolher emolumento. Qual que é o nosso objetivo? É ganhar dinheiro. Então, nós não precisamos ter a razão. Nós precisamos olhar para o que dá para fazer e resolver né, as nossas questões aí. Então, vamos lá. Então, quando eu falo que ele tem que ser o quê? Da realidade para ação concreta. Então, é assim que funciona o quê? A teoria da binarização. Ela fala justamente sobre isso. Os elementos, todos eles têm que ser concretos. Então, vamos lá. Eu quero comprar uma Coca-Cola. Tá, quando você quer? Eu quero comprar uma Coca-Cola. Mas vamos supor que eu falo assim, ó, eu quero comprar uma Coca-Cola e eu quero pagar no máximo R$5. Qual que é o meu risco? O meu risco não é ter que pagar mais. O meu risco é não achar ninguém que me venda Coca-Cola 5, a menos que 5. Esse é o meu risco. Mas não tem problema. Daqui a 3 quadras daqui tem um supermercado que está R$2,69 a Coca-Cola. Então, essa missão, ela razoavelmente ela não tem muitos problemas, essa missão. Agora, se você estiver perto de um estádio de futebol, talvez você não consiga comprar Coca-Cola 5. Pode ser tudo inflacionado. Então, o seu risco é não ter ninguém para te vender assim. Tá? Eu não estou discutindo se a Coca-Cola faz bem, faz mal para a saúde, que podem ter um monte de gás aqui no estômago. Eu não estou discutindo. O evento comprar Coca-Cola se restringe a isso. Você consegue ou não comprar ele a R$5. Então, a gente tem que se focar no evento. Tá? Agora, como eu falo, aqueles elementos que você já fala assim, não, eu já aceitei isso daqui, não tem o que discutir isso. Tá? Então vamos lá. Né? Então, no caso da viabilização, sempre você olha o preço e do preço você toma uma decisão. Tá? É sempre assim que você vai fazer. Você não vai tomar uma decisão baseada numa estatística. Tá? Baseada numa estatística. Você vai tomar a sua decisão baseado no quê? Baseado na realidade. Então, suponha que você vai lá e fala assim, olha, estamos aqui né, no ativo Petrobras. Né, que está valendo R$32. Certo? E a opção? Petro, né? 32 está valendo R$1,50. Por exemplo, tá esse valor aí. Nós não vamos discutir se isso daqui, esse preço, ele é justo ou não. Eu não quero discutir se esse preço é justo ou não. Assim, mas você não acha que a volta alta? Cara, não acha que a volta baixa? A volta é algo subjetivo para a tomada de decisão. É melhor fazer a seguinte pergunta. Na venda coberta, o que você faz? Compra Petro e vende a 32. O seu custo é 30,50. Então, a pergunta deveria ser o seguinte. Bom, pode acontecer só duas coisas. Ou dar exercício ou não. Se der exercício, o que acontece? Se der exercício subir, você vende no 32, não é? E se cair, você fica com o ativo. Tá? Você fica com o ativo a 30,50. Então, a pergunta é, você aceita ficar com a PETA 30,50, você aceita entregar a 32? Tá? Não, esse aqui tudo bem, para mim está ok. E esse daqui? Não, também está ok, porque eu gosto da Petrobras. Ótimo, pode fazer a venda coberta. Veja, a discussão ela tem que ser algo objetivo. Não adianta você ficar falando, eu não sei se essa volta alta está baixa, tá? Tem um exemplo que foi muito legal, né? Que é um case lá. Quando a VEG estava R$21, tinha uma opção do 30 para um ano que estava custando 60 centavos. Estava custando 60 centavos. Né? Só que para a vol da época, esses 60 centavos, quer dizer que ele estava sendo negociado com uma vol de mais ou menos 45%. Simplesmente o dobro da vol da VEG, que é de 21, 22. Aí um cidadão foi lá, olhou lá para a opção, falou o seguinte, falou, não, eu não vou comprar porque a vol está muito alta. E teve um outro que foi lá e comprou. Tá? Então vamos ver o que esse cara que comprou tem a dizer. Depois foi até 45, tá? Até 45 ele saiu lá no 38. O que esse cara que comprou a 30 tem a dizer? Né? Claro, quem não comprou fica com aquele dor de corno, devia ter comprado, mas é que a vol estava alta, toda aquela história. Perdedor tem muita retórica.
O vencedor só tem um discurso só. Por que você comprou essa opção a 60 centavos, sendo que na época essa vol representava em torno de 42, 43%, e a vol, entre aspas, justa da VEG era de 22%. A resposta dele foi muito clara. Assim, eu acreditava na alta. Eu acreditava que ia passar dos 30. Então, para eu me beneficiar passando dos 30, eu teria que comprar uma put do 30, uma call do 30. E uma call que eu precisava de 60 centavos. Eu paguei 60 centavos para validar a minha convicção. Então ele aceitou a consequência. Qual que seria a consequência? Perdeu 60 centavos. Tá? Talvez eu desse uma outra resposta. Olha, entre colocar R$21 na VEG e colocar 60 centavos nessa opção, eu prefiro colocar 60 centavos nessa opção por uma relação de equivalência de oportunidade. Beleza, essa retórica também mais ou menos. Meia boca, né, não ganhou dinheiro, então não vale nada. Essa retórica não valeu nada para mim porque eu não ganhei dinheiro com isso. Mas o cara que ganhou falou, olha, eu achei que era mais barato pagar 60 centavos do que 21, pronto. E eu acreditava nisso daí. Então você veja que a objetividade ela é importante. A vol é uma coisa subjetiva para tomada de decisão. E nós corremos grande risco disso daí. Tá? É que voltando aqui, né? Então, aqui você não vai calcular, né? Se você pegar, colocar naquelas plataformas, tem aqueles insights, quantos por cento de chance você tem de ganhar se você fizer uma venda coberta ATM, você pode fazer o estudo que for. Mas o importante é, você aceita essas consequências? Bom, teve gente lá, né, que a 60 centavos, 50 e pouco, foi lá vender uma call, comprou a CSN no 52, 53 para vender uma call do 55. Por quê? Porque todo mundo dizia que a vol estava alta. Estava alta para a OVA. A vol estava o quê? 47, 48. No Covid, ele chegou a 140 a vol. Então a vol estava baixa. Mas como é que o cara se convenceu de que a vol estava alta? Que 45 é uma vol alta para a CSN, não é uma vol normal para a CSN. Porque geralmente as pessoas não têm memória. Elas não têm memória do passado. Elas não olham para o passado. E outra, elas gostam de ter a razão. Tá? A maioria das pessoas que mandam, em geral, né, cases de estudo, né, as suas posições, a maioria vai quebrar um dia. Sabe por que vai quebrar? Porque a maioria tem razão demais. Geralmente fala assim, eu fiz isso por causa disso, disso. Ele tem toda uma retórica de tomada de decisões. Você não precisa ter essa retórica. Só olha o seguinte, só olha o que está acontecendo agora. Né? Tem lá todos os modelos matemáticos, né, estão sempre o quê? Tem uma questão de uma objetividade muito precária. Né? Eles falam sobre probabilidade, chance de acontecer isso, mas é a objetividade que interessa. Tá? Você tem que ser extremamente objetivo na tomada de decisão. Se você não toma decisão nenhuma, e sempre vai o quê? Quando a sua ordem, você não tem uma ordem lógica, cronológica, o que acaba acontecendo, você fica mudando de ideia toda hora. E no mercado financeiro, quando você muda de ideia, você paga. Você paga por ele. Simples, eu vendi mal, o que eu quero comprar? Já tem spread lá. Comprei mal, quero vender, já tem spread. Então, o mercado financeiro não permite que você faça esse tipo de... tome esse tipo de atitude, né? De você estar sempre o quê? Tocando ideia toda hora, tá? Tem um caso aí que eu realmente fiquei muito chateado. O cara estava super vendido em put, mega, que a gente consertando tal, né? Aí depois, quando o mercado subiu e praticamente tinha zerado as puts, né? O problema está resolvido. O cara fala, eu tenho aqui 70 quilos de call vendido lá. Eu falei, cara, mas por que você não falou isso no começo? Não, porque eu queria resolver a put. Então, se o cara tivesse falado no começo, não precisava ter feito nada. Era só enrolando as duas pontas que em 3 meses tinha resolvido. Aí depois de ficar 8 meses zerando o negócio, ele aparece com o negócio lá. Aí você vai ficar pensando assim, poxa, mas por que o cara faz um negócio desses, né? Então, a maioria das pessoas que estão com posição muito grande, por conta de não conseguir justificar o tamanho da posição, geralmente eles acabam se escondendo. Eles acabam se escondendo o esqueleto. Poderia ter dado certo, né? Se a gente tivesse zerado as puts e o mercado começasse a cair. Só que óbvio que vai contra, né? E sempre vai contra a nossa percepção. Tá? Bom, vamos só lembrar, né? O que os modelos probabilísticos, né? Lembra lá do Black-Scholes, né? Black-Scholes? Então vamos lá, né? Lembra aquele fundo LCTN?
LTCM, né? Tá certo? Long Term Capital Management, tá? Que era o pessoal que, né, tinha ganho lá o prêmio Nobel, e aquele fundo nós sabemos que ele acabou quebrando. Né? E a pergunta é, por que quebra? Subjetividade. Subjetividade, modelos probabilísticos e uma coisa que quebra todo mundo. Certeza da razão. Quando você tem um modelo, fala assim, cara, não usem modelos probabilísticos, não usem, sabe por quê? Porque você acaba validando, você acaba encontrando uma certeza absoluta onde é apenas uma probabilidade. Aquele negócio só vai funcionar, tá, em condições muito específicas. Tá? Então, quando você pega e começa a olhar só para isso, você começa a ter certeza da razão. E a teoria da evidenciação não é assim. Ela quer o quê? Ela quer medir a consequência e você tomar a decisão em cima da consequência. Tem bem outras coisas, tá? Então, Black and Scholes, como é que funciona? Você tem aqui o preço teórico e você vai tentar buscar o quê? O mercado. Né? E você vai tentar encaixar ele no mercado. Tá? A teoria da habilitação é diferente. Você vai pegar o preço do mercado e vai buscar o quê? O seu modelo operacional. Você vai operar em função do preço de mercado. Então, você vai olhar o preço do mercado e aí você vai tomar a sua decisão. Tá? E temos que lembrar o seguinte, a decisão que você vai tomar, baseada nos princípios da teoria da organização, você pode não tomar a decisão, falar, não vou fazer nada. Não fazer nada também é uma possibilidade. Tá? Acho que um elemento que é muito importante, né, da teorização, da binarização, está relacionado com o seu universo, tá? Então, o seu universo finito. Tá? Então, o universo finito é uma das características da teoria da binarização. Você tem que colocar, né, se possível, né, colocar ele no universo finito somente com 2 elementos. Se não tiver jeito, você vai com 3 elementos, tá? Mas com 2 elementos seria bem mais tranquilo. Então, você tem que fechar o seu universo. Então, é muito mais fácil você trabalhar no universo completamente fechado. Tá? Ou então, pelo menos, um universo que não seja um universo contínuo, mas um universo enumerável. Tá? Então, pegar um exemplo de uma estratégia que ela vem do conceito de universo finito. O gradiente linear. Eu tenho lá Itaúsa. Vamos supor, eu tenho lá Itaúsa, tá? E eu faço a seguinte, eu determino o seguinte, olha, cada 50 centavos que cai, eu compro 100. Tá? Então, isso é um modelo que você está levando em conta o universo finito. Então vamos lá, quanto que eu vou comprar Itaúsa? Bom, comprei na máxima, vai? Comprei no 10, comprei no 9,50, comprei no 9. Tá certo? Se ele subir R$1, eu vendo. Subiu R$1, eu vendo. Então aqui eu vendo aqui no 10. Se for até 10,50, eu vendo esse lote aqui. Então, isso, por exemplo, é um exemplo de universo finito. Você reduz o seu desgaste cognitivo. Tá? Quantas vezes que você não fica na frente da tela e fica lá paralisado, pensando o que vai fazer, ou começa a procurar porcaria lá? Então, se você tem esse tipo de comportamento, você tem que colocar o seu universo finito. E eu lembro muito bem, né, desde o começo eu tenho falado o seguinte, na BOVA 11, se você for fazer stand long put, stand long call, escambar long call, long put, lega não sei o que lá, faz o seguinte, vai no 0, no 5, você termina 0, 5, 8. Né? Por que esses 3 ali? Olha, porque em geral esses 3 é onde tem mais liquidez, no 0 e no 5. Vocês podem perceber que a rolagem no 115, no 110 é bem mais fácil do que a rolagem nos outros strikes. Se você pegar no 103, por exemplo, ele talvez não seja tão boa a rolagem como no 105 ou no 100.
ou o 110 ou o 115. Então, quando você começa a reduzir cada vez mais o seu universo, fica mais fácil de trabalhar. O trabalho fica mais fácil. Tá? Então, ele fala muito do universo finito. Mas o universo finito também gera um outro elemento. Tá? O princípio de exclusão. Então, esse princípio de exclusão diz o seguinte, que nos eventos que são exclusivos, são mutuamente exclusivos, são mais fáceis de você trabalhar. Então, vamos lá. Aqui, aplicando o princípio da exclusão aqui. Ou você está acima dos 32 ou abaixo dos 32. Então, fica fácil de você ver onde que é o seu universo. Como é que é? Como que é? Não tem aquele lance lá, né? Todo mundo fica reclamando. Pô, porque isso é difícil, isso é difícil, isso é difícil. Não, escolhe o seu difícil, né? Já que é para você sofrer, escolhe o seu difícil, né? Aí, né? A gente pode falar assim, né? Escolhe, né? Escolhe, como é que é? Escolhe o seu elemento para ser ansioso. Porque ansiedade a gente vai ter de todo jeito. Então, escolha o seu elemento, a sua ansiedade. Então, vamos lá. Você vai ficar ansioso porque o mercado está acima dos 32, você vai ser exercido, ou porque ele vai estar abaixo dos 32, o seu patrimônio está derretendo. Então, escolhe o seu difícil. Escolha a sua ansiedade. Não é fácil isso daí, não é fácil, né? Toda hora, né? Então, olha só como que é o pensamento, né? Você olha lá a BOFA, lá no 111, ai meu Deus, agora aquelas puts 115, vou ter que pagar para rolar, aí gera aquela ansiedade lá, né? Aí depois que vai no 115, 116, meu Deus, as minhas cotas 105 vão explodir, eu vou quebrar, aí você fica ansioso. Então, escolha a sua ansiedade, faz o seguinte, ordena o seu universo em dois elementos, tá? Tipo, acima disso, abaixo disso. Então, enquanto não estiver acima daquilo, você só fica ansioso com uma coisa, não fica com as duas, tá? Eu lembro disso daí, principalmente no intraday. Todo no intraday é uma coisa incrível. Quando ele passa do 105 a palma 11, já começa a pipocar um monte de mensagens lá no Telegram. E quando ele está lá no 116, 116,5, quando ele dá uma batida mais para 112, 111, quando a rolagem do 115 já está quase zero, pronto, um monte de mensagem lá no Telegram. Tá? Então, separa o seu universo, né? E tenta, né, conviver com ele, com a escolha. Então vamos supor que você fala assim, então vou fazer o seguinte, 114, tá? Abaixo de 114, né, eu vou ficar só ansioso por conta das puts que eu estou vendendo. E acima do 114, eu vou ficar preocupado somente com as calls. Pronto. Então, divide lá o seu universo e se ele ficar meio parado aqui no 112, 111, 113, não faça nada. Não faça nada. Se for fazer alguma coisa, você rolar as calls reduzindo. Então, nós temos que excluir, deixar o nosso universo o quê? Finito. Quanto maior o seu universo, pior para a nossa ansiedade e pior para a tomada de decisão. Então, esse princípio de flow, ele é muito legal. É muito bom nesse conceito aí. Né? Deixa, né, o quê? Exclui, né? Determina o seu universo para ele ficar pequenininho e fácil de você manobrar ele. Fácil de você tomar uma ação concreta. Tá? Tem um cidadão aí que está numa posição bem vendida em call. Bem vendido em call. Tá? Aí o que o cidadão fez? Falou assim, olha, toda hora eu fico pensando em fazer alguma coisa, eu fico muita besteira. Eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar quieto e eu vou determinar um ponto que eu vou estopar. E esse ponto é no 120. Ele falou, no primeiro dia que a bola bater 120, eu não vou me importar o quanto eu vou perder, eu vou estopar todas essas calls que eu estou vendendo. Essa foi a determinação dele. E o que aconteceu? Não chegou no 120. Ele acordava de manhã, ele estava com muita ansiedade, ele desligou os computadores e falou, não vou mais olhar isso daí. Se bater o 120, paciência, eu vou lá e stop. Se não bater, eu deixo rolar. Aí o que aconteceu? Foi, voltou, put virou call desvalorizou e agora está lá no 111, 112. Quando o papel estava lá para 115, 116, chegou perto do dia da rolagem, foi fazer as rolagens da put, estavam cozinhando, reduziu quase que 50% da exposição de put, depois o mercado continuou caindo e reduziu mais uns 15% de exposição de call numa rolagem. Então, quando você deixa o seu
a sua tomada de decisão, vamos dizer assim, na borda desse universo aqui, fica mais fácil você operar. Tá? Existe uma grande dificuldade, porque nós temos o quê? Nós temos uma cultura de diversificação que é uma porcaria. É melhor você se especializar numa operação do que você ficar diversificando em um monte de operações. E existe um incentivo a isso. Por que existe um incentivo a isso? Porque quanto mais confusa a sua custódia, mais as corretoras ganham dinheiro, né? Porque você fica tentando fazer ajuste toda hora. Então, é importante que você tenha o quê? Em mente que existem outros conceitos, tá? Que não são conceitos tão trabalhados e que você pode incutir isso no seu dia a dia, no seu pensamento, tá? Eu até falo que a teoria da indenização, ela não foi somente uma teoria de trade, tá? Ele é realmente uma teoria que ele trabalha muito, né, questões de cognição, questão de percepção de mundo, né? Sendo que a Brigitte tinha uma formação bastante aprofundada em árabe. Ela sabia ler em árabe, tinha vários livros em árabe, né, na casa dela. E também um outro lance, né, que toda a teoria da aberração, ela não é escrita com nenhum símbolo. Ela é completamente retórica. Completamente retórica. Ela é assim, imagina você uma matemática retórica, que você não tem nenhum símbolo. Ela é toda descritiva. É toda descritiva. A teoria da aberração é toda descritiva. Não tem um símbolo, não tem uma letra. Não tem uma letra lá, tipo A mais B, não. Ela é toda descrita. Eu mesmo não li aquilo lá. Eu li até uma parte, eu não vou mais ler isso daí. Não tem condições. É muito pesado, é muito lento, né? E quem fez essa releitura foi a Ana Carolina. Ela chegou a NACA, eu vou ler tudo isso daí. Eu vou traduzir tudo isso em linguagem francesa, em notação. E aí que ela leu tudo. Era um negócio imenso. Aí foi lá, leu. Agora eu vou transcrever as ideias. E aí que chegamos hoje, né, a compreensão que se tem hoje é uma compreensão da versão dessa interpretação aí. Tá? Então, ela é toda escrita retoricamente. Então, vamos lá, né? Então, você imagina, isso daqui até tudo bem. Mas quando você entra no trade, não dá para ser retórico. Tem que ter um númerozinho lá, né? A20, A21. Tá? Então, vamos lá. Então, é importante o quê? Considerar o quê? O princípio da exclusão. Princípio da exclusão, a gente chama de exclusão, né? Princípio de exclusão finita. Trabalhamos somente em universo. O conceito de dual. Tá? Então, o que fala o conceito de dual? Tá? Enquanto que todas as operações de mercado financeiro, geralmente nós falamos o quê? Call com call, put com put. Tá? Só que no caso da teoria da indenização, na época não tinha put lá na Argentina, nessa época não tinha, ou se tinha pouca liquidez, tá? Então foi feito, né, testes, né, no Chile, tá? E também, né, em bolsas americanas. Então veio o conceito de dual. O que seria o dual? Uma coisa super simples. Se você está vendido em call, você pode vender put, não pode? Porque um dos dois vai virar pó. Porque aquele strike que você vendeu call e vendeu put, ele está numa borda de universo. Para cá ou para cá. Então, esse princípio é bem simples, tá? Então, vamos lá, né? Então, a princípio, né, da exclusão finita, tá? Universos limitados, princípio de dual, tá certo? Dual, né, que seria o quê? O contrário de colateral. E também tem um outro conceito que a gente vai ter mais no final do curso, somente o quê? De equivalência. Equivalência cardinal. Tá certo? Então, esses três princípios são os três princípios que praticamente permeiam, né, toda a teoria da binarização. Né? Mas é tão simples, né? Aquele negócio lá, ai meu Deus, a rolagem do 115 está ruim. O quê? Do quê? 115 está ruim do quê? Da BOVA 11? A qual está ruim, né? Aquela choradeira lá, né? Tá ruim. Mas da qual sempre é boa, não é? No Brasil, da qual sempre é boa. Então, por que a gente não trabalha um pouquinho dual? Pô, cara, eu fiz lá, comprei 100 quilos, né, da V120 e vendi 200 quilos da U115. Tá, então vai lá, os malucos lá, né? Por exemplo, você fala assim, cara, comprei 100 quilos da V
120 e vendi 200 quilos para 1,115. Aí começa ali. Né? Quer dizer, o cara fica feliz quando tá. Quer dizer, olha só, quando estava lá no 116, quem fez isso daqui, eu vou parar um pouquinho, não tem problema, né? Quando chega no 111, já começa a dar aquele medo lá. Tá? Mas bom, se o cara tem margem, não tem problema. E aí, e quando começa a chegar perto do 115? Você não está trabalhando a dualidade dele aqui. Então, assim, quem que é o dual da U115? Não seria a I115? Mas não tem problema. Quando o mercado sobe, troca um pouquinho. Se você, por exemplo, vender 20 quilos aqui, vende 20 quilos aqui, compra 20 aqui, o que acontece? Aqui fica o quê? 100 da V120 menos 180 da U115. E aqui fica menos 20 da I115, certo? Você fica com isso daqui. Você está explorando o conceito de dualidade aqui. E dualidade aqui. Bom, vamos lá. Agora você aguenta mais ronca para baixo, né? Se o mercado se aguenta mais, você está menos exposto. E se aqui... Ah, mas se subir aqui? Então vamos lá. Escolhe o seu difícil, né? Acima do 115... O que acontece acima do 115? Acima do 115, esse daqui vira pó e me sobe esse daqui. Só que aqui são 100 quilos de uma longa, né? Então acho que não vai te ameaçar. Você vê como facilita o raciocínio quando você coloca ele, né, no universo finito? Aí você até pode dizer, mas se continuar caindo, eu vou me lascar. Sim, mas aqui você ia se lascar mais, né? Aqui você já se lasca menos, não é? Já se lasca menos. Então, esse conceito a gente tem que começar a trabalhar. E às vezes é difícil virar essa chave. É difícil virar essa chave aí. De falar assim, não, olha, é só você equilibrar o dual aqui. Certo? Agora, quando você fala de equivalência cardinal, tá? Aqui a equivalência cardinal, ela tem um conceito que ela coloca e chama de binário. Tá? Em castelhano está bimodal lá. O termo bimodal. Eu acho que é binário a tradução. Eu acho que é binário, tá? O conceito binário. Porque aqui no caso do binário, que ela diz é o seguinte, é que qualquer estratégia, você pode transformar ela num binário, que é um booster assimétrico, que é um tipo de um booster. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, de equivalência cardinal. A equivalência cardinal, ela não é uma equivalência matemática. Ela é uma equivalência que ela pode ser matemática, respeitando algumas condições elegíveis. Tá? Então vamos pegar um exemplo que ele tem aí uma equivalência cardinal, um binário com equivalência cardinal. O cara vai lá e fala o seguinte, fazer uma venda coberta. Uma venda coberta. Eu vou comprar aqui uma da PET 4 e vender, né, uma da A32. Tá? Então aqui a PET 4 está 30, por exemplo. Tá? Só um lembrete aqui, tá? A teoria da binarização ela funciona muito bem para índices, tá? Para índices, para ativo não funciona. Porque segundo a teoria da binarização, o risco que os ativos trazem, né, são riscos que são imponderáveis. Né? Isso é verdade. Leia-se em lojas americanas. Mesmo a Magazine Luiza, quando ela foi de alguns centavos até R$27, se ela for de alguns centavos até R$27, num período de mais ou menos 1 ano e meio, é praticamente impossível você acertar o quê? Um range de variação. Tá? Então, ela leva-se em conta que você consiga ter o quê? Minimamente uma noção de range de variação daquele ativo para você poder operar ele. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Estou no PET, estou vendido aqui na A32. Então, vamos supor que a A32 está a 80 centavos. E aí o negócio do exercício, se chegar no 32, você ganha 2,80. Beleza. Então, esse é um trade. Segundo a teoria da binarização, existe um binário que pode reproduzir mais ou menos isso daqui. Tá? No caso da PET é um pouco mais complicado, porque a gente não sabe os saltos que ela dá. Né? Mas no caso de índice, geralmente quando não se mexe muito, até acaba funcionando bem. Então vamos lá. Então existe um binário que pode substituir isso daí. Eu não sei qual que seria esse binário. Tá? Mas vamos supor o seguinte. Que eu faço o seguinte. Eu compro 2 quilos da A30 e vendo 3 quilos da A32. Vamos supor que eu pague aqui, sei lá,
uns 70 centavos, tá? Nessa operação. Professor, Oi. é errado. Eu sempre, quando eu tento fazer a montagem, eu sempre tento buscar a montagem que vai me dar zero custo ou me pagar. Não. Assim, veja, isso aqui é uma parte teórica, né? A gente está falando sobre a teoria, tá? E a questão da montagem, tá? Toda estratégia, né? Você pode escolher o que você vai fazer com ela. Se você vai ter você vai pagar, você vai fazer zero cost call. O termo zero cost call, ele é um termo que as pessoas ficaram fascinadas com ele, tá? Mas isso não tem nada a ver, porque você tem que ver se o mercado permite isso. É porque de acordo com a proporção que você pode fazer e Não, jogar... a gente não está discutindo trade, estamos discutindo teoria. Não, Não estamos falando de trade aqui. Não tem nada a ver com trade isso. Tá? A gente está falando sobre a teoria, tá? Então, eu estou dando um exemplo, tá? Se você quiser, se eu vender 3,7 dá zero. Não, tudo bem. Mas isso você está olhando o mercado. Está olhando o mercado uma volta, tá? A teoria da mineração, toda ela, não discute nenhum trade. Ela só fala sobre a teoria e dentro dessa teoria você tenta encaixar dentro do mercado. Tá? Agora, o fato de ser zero cost call, pagar ou receber, isso é uma condição de mercado. Ó, eu estou dando um exemplo perto de 30, não está 30, está 32. Estava 10,90 algum tempo atrás. Então não adianta discutir isso daí. Não adianta discutir qual que é o nível do papel, qual que é o preço que você vai entrar. Eu estou te dando um exemplo numérico para tentar explicar o conceito, né, que foi aplicado na formação da teoria. Tá? Não estou discutindo o trade. Tá? Então vamos lá. Então seja 70 centavos. Então será que... A pergunta é o seguinte, mas será que é verdade isso? Eu consigo ganhar os mesmos 2,80 aqui? Talvez consiga. Né? Então o que diz a teoria da mineração é o seguinte, sempre vai existir um binário de equivalência. Um binário de equivalência cardinal. Então vamos lá. Então vamos supor que eu consegui fazer isso pagando 70 centavos. Vamos tentar comparar os dois. Será que esses dois caras que estão aí, essas duas estratégias, elas têm de alguma forma alguma equivalência cardinal? Vamos testar. Né? Então veja, alguém vai tentar botar numa plataforma. Não, vou pegar aqui os dados aqui no FlexCam, opção.net, vou colocar na plataforma. Esse cara vai quebrar. Esse cara, ele não entendeu o que é um derivativo. Quando você vai colocar, assim, no final nós vamos ter um confronto entre a teoria da binarização, a teoria modular e o hexabox. A gente vai ver o seguinte, os três são exatamente iguais em todos os seus conceitos. Só que o hexabox, tá? Ele vem, tá, de um estrategista búlgaro. Então ele tem uma visão de mundo. De um cara que morou na Bulgária, passou um perrengue danado e o pai dele era um zelador. Aí foram para a Áustria, o pai dele era um zelador lá na Áustria. Numa escola de segundo grau lá na Áustria. Então ele tem uma visão do mercado de um jeito. Tá? Aí você vai ter a teoria modular, que quem criou a teoria modular é um japonês raiz, que teve lá todo o acesso a conhecimento, tanto do Japão, da Malásia, como da Índia. Então, vai ter uma visão sobre o quê? Sobre risco. E tem a teoria da liberação, que tem uma outra visão sobre risco. Então, realmente meio estranho você falar assim, não, se você já decidiu, não tem risco. Mas qual que é o risco de eu comprar um desses carros, um Maré Turbo 1999? Cara, não tem risco, porque você já decidiu comprar. Não faz sentido eu discutir com você. Não vou tentar te convencer. Então veja, isso daqui não é para fazer isso. Então vamos falar assim, será que isso daqui existe? Não, mas e se eu tiver que pagar 80 centavos? Não faz mal. O que eu quero saber é o seguinte, se existe algum jeito melhor de eu ganhar com uma venda coberta e diminuir o meu risco e manter o meu potencial de ganho. Então vamos lá. Então a operação Petro 4 menos A32 é uma operação. 2A30 menos 3A32 é outra operação. Então vamos supor que aqui, né? Aqui eu paguei o meu. Quanto que eu paguei? Eu paguei aqui 29,20, né?
29,20. E aqui eu paguei 70 centavos. Eu quero confrontar os dois, tá? Bom, acho que não é muito difícil fazer o confronto, tá? Vamos supor que o ativo esteja R$30, 31 e 32. No R$30, né? Quanto que a operação 1 ganha? A operação 1, ela vai ganhar 80 centavos. Certo? Né? A 32 vira pó, perto vale isso daqui. A operação 2, tá? Vai perder 70 centavos. Já não estou gostando. Já não estou gostando, porque aqui eu ganho 80 e aqui eu perco 70 centavos. Já não está legal. Né? Operação 1 no 31 ganha 1,80. Certo? Esse daqui vai valer 31 e esse daqui vai virar pó. Então, e a operação 2? Quanto que vai valer a operação 2? A operação 2 vai valer R$2, não é? A 20 vai, a 30 vai valer 1, tá certo? Eu tiro 70 centavos, então eu ganho 1,30. Opa, já está bem equilibrado já. E aqui 1 eu ganho 2,80. E aqui no caso 2, tá? Eu vou ganhar, né? Isso aqui vai valer teoricamente R$4, menos 70 vai dar 3,30. Olha, tem como dar uma mexida aqui para ajustar, mas a parte importante é o seguinte: se você for pensar em tirar uma média, vamos supor que eu tiro uma média aritmética aqui, vai? Dos três cenários. Em 80 que vai dar 4,60, mais 4,60 mais 80, vai dar 5,40 dividido por 3 dá... Nossa, 1,80 é isso. A esperança média é 1,80. E aqui? 4,60, 3,90 dividido por 3 vai dar... Acho que é isso, né? Deixa eu ver. 1,30, tá certo? Quer dizer, esse daqui não está muito bom não. Daí perdeu para esse cara aqui. Mas eu poderia aumentar um pouquinho, né? Eu poderia talvez aumentar um pouquinho. Eu falasse, olha, se eu fizesse, por exemplo, 3 com 4,5, por exemplo, poxa vida, já mudaria, né? Se eu fizesse, por exemplo, aqui, ó, se eu fizesse aqui, em vez de ser 2 com 3, 2 com menos 6, se fosse 3 com menos 4,5, já ficaria mais próximo. Né? Então, o fato é o seguinte, é que existe sim, assim, algum jeito de você ganhar mais, tá? Com menos 5. Só que aqui, eu estou sendo um pouco injusto. Por quê? Porque eu estou considerando que está subindo. E se esse bagulho cair? E se o negócio cair? Vamos supor que o negócio vem para 29, para 28, por exemplo. Para 29, quanto que o 1 perde? O 1 vai perder, né, para 29, vai perder 20 centavos. O 1 no 28 vai perder 1,20. E no 27? 2,20, não é isso? Tá? E aqui, quanto que é a perda desse cara aqui no 29? Menos 70. Né? No 28, menos 70. E no 27, menos 70. Então, esse cara aqui ele tem uma perda limitada. Então, a teoria da expansão fala sobre isso. Fala, olha, há circunstâncias em que você pode substituir o seu trade por um binário com equivalência cardinal e você tem mais ou menos a mesma possibilidade. É uma questão de você ajustar. Então, talvez essa operação aqui, 2 para 3, talvez não fosse o ideal. Talvez uma outra proporção, será se eu fizesse, por exemplo, 2 para 3,4, 3,5 e não pagasse nada. Também poderia fazer sentido. Tá? Então, em cada mercado, vai ter algum tipo de binário que gera equivalência cardinal. Mas não obrigatoriamente, né, quer dizer, do trade inicial, né, para o binário, isso é sempre possível. Geralmente isso é sempre possível, tá? Mas se você tiver o binário e você quer reproduzir um trade, nem sempre vai funcionar, tá? Mas aí tem o seguinte, assim, então quer dizer, eu até lembro dessa passagem. Essa passagem é uma passagem assim que eu acho que foi um grande desserviço, né, para a humanidade. Isso aqui ocorria dentro das dependências de um hotel, tá? Bem famoso lá em Buenos Aires, né? E os participantes eram pessoas de bancos centrais, de
pessoas, banqueiros e tal, né? E eu lembro muito bem, né, que uma das passagens lá da palestra com a Brigitte foi o seguinte: eu estava comentando justamente isso, que um trade sempre é possível encontrar o seu binário, né? Eu não tinha falado dessa parte aqui, né? E eu lembro que uma das críticas que recebeu foi o seguinte: e simplesmente, mas se você já tiver o binário, não tem como você reproduzir o trade. Cara, esse é um tipo de afirmação. E também teve uma série de outras afirmações que fizeram. Sabe as pessoas quando têm muita certeza da razão? Quando terminou a palestra, simplesmente chegou e falou assim para mim: eu nunca mais vou dar palestra sobre essa teoria. Nunca mais. As pessoas não estão preparadas para entender isso. Elas estão preparadas para validar convicções. Dizer que isso não funciona para tal caso. Mas se eu estou dizendo que isso só funciona para índice, por que o cara está dizendo que isso não funciona para os ativos? Se já está na afirmação da teoria. Então, eu até lembro que até aquele dia em diante ela nunca mais desenvolveu a teoria da binaridade. Se cansou. Se cansou das pessoas, da sociedade, né? Bom, mas quando você tem o binário, não obrigatoriamente você consegue o trade dele. Mas quem disse que eu quero o trade? O binário, ele simplesmente é o seguinte: olha, se você tem esse binário aqui, olha, 2 dá A30 menos 3 dá A32, simplesmente eu tenho o seguinte: eu tenho o quê? 2A30 menos 2A32, não é isso? É isso que eu tenho, menos A32. Eu tenho duas tablas de alta que valem R$4, não é isso? Se o mercado subir. Né? Então, qual que é o game aqui? Desde que esse cara esteja com um valor baixo, eu vou ganhar dinheiro. Porque no 31, no 33, por exemplo, esse cara vai valer quanto? Vai valer 6, né? 6 menos 4. 3, né? 6 menos 3. Então vai dar 3. No 33, né? 4 menos 8, né? Menos, aqui é 6, né? Menos 6, então eu vou obter o número 2. Se no 34 eu vou obter o quê? 10 menos, aqui é, né? 3 vezes 3 dá 9, eu vou obter R$1, e no 35 vai ficar 12 menos 12 vai dar 0. Então é o seguinte: eu tenho esse payoff aqui. Você aceita esse payoff? Bom, aqui, onde começa a dar problema? É a partir dos 33 que dá problema. Não tem problema. Quanto está o papel? O papel está 30. Olha, se chegar aqui no 32, por exemplo, eu estopo não, eu pego e faço a colagem. No 32 é onde ele maximiza. Mas como ele maximiza antes de dar um problema, então quando chegar no 32 eu zero ele e monto outra operação lá para cima. Tá? Então isso é a teoria da mineração, olhar de uma forma dinâmica. Né? E naquele momento eu tinha percebido que a sociedade não estava preparada para aprender isso. E ela desistiu. Com 26 anos. Desenvolveu tudo isso entre os 19 e os 26 anos. Ela chegou num dado momento que ela disse: eu não desisto. Eu disse: não quero mais isso daqui. Aí depois teve um lance assim muito traumático, né? Ela perdeu uma filha e simplesmente ela desistiu, nunca mais quis. Aí acabou mudou de país, né? E foi trabalhar até a última vez lá que a gente tinha se falado, ela trabalhando num hotel, né? Numa parte financeira de hotel para ter o que fazer. Mas a teoria da mineração ela acabou desse jeito. E não tinha nenhuma versão assim. Aquilo é outra língua, gente. Aquilo é outra língua. A impressão que se tem é que toda a teoria da mineração ela foi escrita numa outra língua e transliterada, né, para o castelhano. Essa é a impressão que tem, porque não dá para entender nada. A retórica é uma retórica assim, é muito difícil de entender. Ela é muito pesada, né? E teve uma releitura, tá? Tem outras pessoas que tentaram ler aquilo e transformar em números, né, para a gente entender. Né? Então tem uma versão que levaram para a Espanha e tem uma versão que levaram lá para o Uruguai. Né? Tem a nossa versão, que é a versão que a gente conseguiu entender. Mas assim, a ideia, você só começa a entender a ideia, né? De que os universos devem ser finitos. Não adianta você pegar um universo infinito.
Tá? E o que acontece, né, principalmente no estudo ocidental dos derivativos, né, de ocidental, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, né, a influência, né, também, né, da Austrália, né, é que a gente tem um foco muito grande, né, no modelo teórico de precificação. E a teoria da binarização não. Ela olha para o mercado, tá? Então vamos lá. Você fala assim, olha, no caso esse binário aqui, né? Então não se importa muito se esse binário custa 20 centavos, 30 ou 70. Mas existe um princípio né, de que, olha, né, de que você tem que pagar barato. Claro, esse princípio existe, né? Mas aí você faz algumas modificações. Para que isso fique mais barato. Então, por exemplo, você pode ter um viés sim também no binário. Então aqui nós sabemos que a gente vai se lascar se for a partir dos 35, 36. Então nós sabemos disso daí. Então a gente também não precisa perder muito tempo. Se você já tem um viés de alta, talvez esse binário aqui, 2A30 menos 3A32, não seja o ideal. Pode ser para cima. Né? Se isso aqui custou, sei lá, 70 centavos, por exemplo. Né? E você pode fazer aqui, ó, 2 da A32 menos 3 da A34. Como isso aqui é mais para cima, isso tem delta positivo, isso aqui vai estar barato, vai estar talvez 30 centavos, vai? Então talvez seja melhor fazer isso daqui. Mas vejam, não olha muito para o preço do mercado, o que importa é a estrutura. É a estrutura que você está montando. Então se você acredita que o negócio vai subir, mas você não quer colocar 30 reais aqui, você pode colocar 30 centavos aqui sem grandes problemas. Tá? E se o mercado começar a chegar perto de 32, esse valoriza e esse não. Esse aqui não. Então, essa visão, né, que tenta se passar na teoria da binarização, que você olha a estrutura. Aí vai falar assim, mas isso está caro. Caro, que ótimo. Está caro, não faz. Não tem essa questão caro ou barato. E caro ou barato é uma coisa subjetiva, caro ou barato. Então você pensa assim, agora realmente tem coisas que são caras. Por exemplo, você vai falar assim, poxa, eu vou comprar uma call 12 Minas. Pô, call 12 Minas é um horror, 50 e poucos por cento de vol. É caro. É caro, você compra e já começa a derreter na mão. Vocês duvidam disso? Faz um teste aí. Faz um teste amanhã, vai na segunda-feira, pega qualquer opção do 12 Minas, dos 7 reais, vai lá, compra lá. Ou então faz um paper trade de manhã. De manhã, 12 Minas, não, tá caindo, tá barato. Você compra a opção 12 Minas, 25, 26 centavos, o papel sobe 1%, 1,5%, no final do dia você ainda perde dinheiro ainda. É incrível. Aqui é uma máquina de queimar dinheiro, de opção. Então, como eu falo, o caro, barato, ele é subjetivo. Mas aqui olha a estrutura. Então, a discussão aqui você leva calor o seu universo aqui de colapsação é no 36. E esse universo de colapsação aqui é no 38. No 38 eu estou tranquilo, porque quando chegar no 33 eu estoco ou boto o dinheiro no bolso. Então é isso que você vai fazer. Então ele não está muito preocupado com a questão do preço. Não está muito preocupado com essa questão de se aquilo é matematicamente viável ou não. Mas o que você aceita. Aquilo que vai através do seu viés. Tá? Então, tomar um café, né, gente?